Você tá lá fazendo a sua prova do Enem e aparece um poema como texto para a próxima questão. O que é que você faz? Você lê o texto, certo? Errado. O primeiro passo para interpretar um poema numa questão do Enem não começa com a leitura do texto. E se você costuma usar essa estratégia para resolver questões de interpretação de texto, pare agora e se liga nesse vídeo. Eu sou Bianca Campeiro, professora de literatura, e vou te ensinar a maneira correta de você lidar com poemas no contexto de avaliação. Vão ser 5 dicas essenciais que vão te ajudar a desvendar as questões mais desafiadoras e valiosas do Enem, as questões de interpretação de poema. Vamos lá, sem enrolação, ao ponto mais importante que eu preciso que você entenda. Sabe por que você não deve começar a resolução de uma questão de interpretação de poema pela leitura do texto? Porque essa é uma leitura sem objetivo. E sem objetivo você vai ter uma noção geral do texto, que é massa, mas aí você vai ter que ler o enunciado e as alternativas e vai ter que voltar para o texto para ver como é que ele se encaixa no que foi pedido. E sabe o que isso significa? Que você vai precisar ler o poema no mínimo 2 vezes. Levar o dobro de tempo para resolver a questão e gastar muito mais energia. E situação de prova não é vida real em que a gente pode e deve ler para apreciar o texto. A leitura numa situação de prova está num contexto totalmente diferente e você precisa ter estratégia para conseguir resolver a maior quantidade possível de questões com calma e manter a tua energia mental até o fim. Por isso, dica número 1. O primeiro passo para a resolução de uma questão de interpretação de poema é leia a questão primeiro, o enunciado e as alternativas. E essa dica vale para todas, eu disse todas as questões do Enem. Sempre leia o texto de apoio depois de ler a questão. Mesmo que seja uma notícia de jornal, um anúncio publicitário, uma charge, não importa. Se você for para o texto depois de ler a questão e seguir os outros passos que eu vou te ensinar, você vai saber o que deve procurar no texto e assim vai economizar tempo e energia. Agora, dica número 2. Reconheça as partes do comando. Nem todo mundo sabe e a maioria dos professores não contam o que eu vou te revelar agora. Então se liga que isso aqui é ouro. Na prova de linguagens do Enem, os comandos costumam ser compostos por 3 elementos. Um obrigatório e 2 opcionais. A pergunta implícita, as informações de apoio e os modificadores do comando. Vou te explicar. Tenho certeza que você já resolveu várias questões do Enem, então você vai provavelmente ter notado que raramente os enunciados são apresentados com uma frase interrogativa. Não tem uma pergunta formulada lá. A grande maioria deles vai ser composto por uma frase que vai ser interrompida, que você vai finalizar com uma sentença verdadeira com o que está em uma das alternativas da questão. Não é assim que você já viu várias e várias vezes? Então, por isso é que o comando do Enem ele é uma pergunta implícita. Vou te mostrar isso com um exemplo prático, tá? No Enem de 2020 veio esse comando aqui. Nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de ironizar as relações familiares modernas, reforçar o humor da situação representada, expressar perplexidade em relação ao parente, atribuir à criança a causa da dúvida existencial, questionar os lugares pré-determinados da família. Olha só, essa questão está implicitamente perguntando: o autor tem a intenção de fazer o quê? A gente sabe disso porque o jeito que as alternativas completam a frase são ações. Toda oração interrompida no enunciado da questão do Enem vai estar te fazendo uma pergunta implícita. E você precisa saber localizar os elementos essenciais dessa pergunta, a oração dela. Para isso, você precisa reconhecer as 2 outras partes do enunciado, que aí você vai poder identificar a relevância dessas outras partes para formular a pergunta completa. As outras 2 partes são a informação ou as informações de apoio e o modificador do comando, o modificador da pergunta. A informação de apoio ou as informações de apoio vão ser dados que estão lá no enunciado e que podem cumprir uma de 2 funções. Ou elas têm apenas a função de ligar o comando da questão, o texto que apareceu antes, ou então elas realmente apresentam informações que acrescentam dados
que podem ser necessários para a resolução da questão. E onde é que estão as tais informações de apoio? Se o comando estiver formulado por mais de uma frase, com certeza aquelas que não estão sendo interrompidas vão ter informações de apoio, mas pode ser que tenha informações de apoio nesta frase interrompida. Vou te mostrar alguns exemplos, olha só. No Enem de 2020, na prova de aplicação digital, a gente teve uma questão com o seguinte enunciado. Exemplo da lírica de temática amorosa de Castro Alves, o poema constrói imagens caras ao romantismo. Nesse fragmento, o lirismo romântico se apresenta na. Esse enunciado está bem dividido em duas partes. Na primeira frase, a banca está chamando a sua atenção para quem é o autor do texto, qual é o movimento literário ao qual ele pertence, e ela te dá uma pista importante para o comando, a expressão imagens. E anota isso, essa é a dica número 3 desse vídeo. Imagens poéticas são formadas principalmente por substantivos. Dependendo do texto, eu posso ter imagens poéticas que vão estar em ações, então elas vão estar expressas em verbos, mas na grande maioria das vezes elas vão estar em substantivos. Quando você for observar, então, o comando que tem ali a pergunta implícita, então, quando você for lidar com a parte do comando que tem a pergunta implícita, o lirismo romântico se expressa na. E quando você for fazer a leitura do texto, você precisa lembrar que a questão te chamou a atenção para as imagens. Então, o enunciado tem uma pergunta implícita, ele pode ter informações de apoio e ele pode ter mais uma coisa, o modificador do comando, o modificador da pergunta implícita. Os modificadores do comando são elementos que dão especificidade ao comando e que você precisa levar em consideração obrigatoriamente para não cair em distratores, que são alternativas que estão certas sobre o texto, mas não correspondem ao que está sendo pedido lá no enunciado. Naquele primeiro exemplo que eu dei, para te mostrar o que é a pergunta implícita e como é que a gente encontra lá no texto, a gente viu esse enunciado aqui da prova de 2020. Nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de. Aqui a informação de apoio foi totalmente supérflua, ela está lá só para identificar o gênero do texto e fazer essa ligação do enunciado ao texto. Mas a oração, que é a base da pergunta implícita, tem um elemento especificador. O que se quer saber é relativo a um trecho mais específico da canção, que é o último verso. Sim, você precisa considerar o último verso em relação ao todo, você não vai arriscar ler apenas ele para resolver a questão, mas na hora de comparar o texto com as alternativas, você vai se concentrar no que o último verso está fazendo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo eu vi Castro Alves no Enem de 2020 e dá like nesse vídeo para saber o quanto as 3 primeiras dicas foram relevantes para você. E agora, vamos para as 2 últimas dicas de hoje. Você leu o enunciado, identificou as partes dele, viu se tem aquela palavra imagem para considerar ali quando for fazer a análise do texto, então tá na hora de ler o texto, né? Não, tá na hora da dica número 4. Transforme a pergunta implícita em uma frase interrogativa completa. Esse é o pulo do gato. Essa é a manha, esse é o macete mais fundamental para você dominar a resolução de questão no Enem, porque olha só o que acontece, gente. As questões mais difíceis da prova não são necessariamente as que têm os textos mais complexos. Muitas vezes a questão mais difícil tem um texto de dificuldade média, ou ela pode até estar pedindo uma coisa que é simples de encontrar no texto de dificuldade maior. Mas a maneira como o comando foi escrito deixa a pergunta muito sutil. E quem está fazendo a questão não sabe exatamente o que deve olhar no texto, então faz a questão sem um objetivo claro e definido e termina caindo mais fácil nos distratores. Foi o que aconteceu na prova de 2021, justamente em questão de interpretação de poema. Olha só essa questão que apareceu lá, tá? Veio o seguinte: na construção do soneto, as cores representam um recurso poético que configura uma imagem com a qual o eu lírico revela a intenção de isolar-se em seu espaço, simboliza a beleza e o esplendor da natureza, experimenta a fusão de percepções sensoriais, metaforiza a conquista de sua plena realização e expressa uma visão de mundo mística e espiritualizada. A oração que faz a pergunta implícita é essa que está interrompida e que tem como sujeito a expressão eu lírico.
e que se complementa com o que o eu lírico faz, que está lá nas alternativas. Até aqui tá tudo bem. Mas olha o tanto de informação que a gente não pode descartar, porque pode estar modificando o comando. Primeiro, a questão deu a informação ali do gênero do texto, então a informação de apoio, que é um soneto. Depois, o enunciado deu outra informação de apoio sobre as cores. As cores representam um recurso poético. Então, você vai olhar o que o eu lírico faz com as cores, não é? É ou não é? Lê de novo. Não é. Olha a oração da pergunta implícita. A oração implícita não é o que o eu lírico faz, mas vê só, quem faz algo com alguma coisa, não é isso? Nesse contexto do comando, o eu lírico revela, simboliza, experimenta, metaforiza, expressa com o que? Esse elemento está representado no enunciado pela expressão que é feminina singular, a qual. Se fosse com as cores, seria com as quais. E aí sim, a gente tinha que olhar para as cores. Mas feminino singular, a qual, está retomando imagem, que é justamente o que antecede esse pronome aqui. Então, é para a gente procurar a imagem e essa imagem vai ter relação com cores. E lembra da dica número 3? Imagem é principalmente substantivo. É agora que você entendeu o comando que você vai fazer a leitura do poema. Só depois que você dominou completamente o comando. Com prática você vai fazer isso rapidinho. E olha como a dica que eu te dei sobre imagem vai ajudar a resolver essa questão rapidinho, porque você sabe que você vai ter que procurar os substantivos no texto. Então, agora sim é hora de ler, mas é hora de ler com um método, que é a minha dica número 5, o método que eu chamo de Jack o Estripador. Interprete o poema por partes. A maioria dos poemas anteriores ao século XIX vai ser pontuado e você vai procurar o que então? As frases. As unidades mínimas de sentido, você vai procurar ali onde é que tem ponto final, interrogação, exclamação e vai isolar ali as frases. Você vai interpretar frase a frase, tá? E você vai ver, muitas vezes em soneto, dicasinha bônus, muitas vezes a frase é uma estrofe completa. Mas, como a partir do modernismo, a gente começa a encontrar cada vez mais poemas sem nenhum tipo de pontuação, se você não achar pontuação, trabalhe por estrofe. Exercitando aqui ainda naquela questão da prova de 2021, a prova das cores da imagem, enunciado na construção do soneto, as cores representam um recurso poético que configurou a imagem com a qual o eu lírico. Pergunta implícita, o que o eu lírico faz com a imagem que foi configurada com cores? O texto é o pavão vermelho. Opa! No título já temos uma imagem configurada com cor e a gente já tem uma coisa bem inusitada, né? Existe pavão vermelho? A primeira impressão é de que se vai falar de um bicho que não existe no mundo real. Aí vem a primeira estrofe. Ora, a alegria este pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho, quando é estridente em meu quintal a aurora. Olha só o pavão vermelho de novo, e bem fácil no primeiro verso, o pavão vermelho é a imagem da alegria. A alegria é como se fosse um pavão que mora no quintal e pousa no joelho do eu lírico logo que amanhece. Se o mundo é formado por dois tipos de pessoa, as que acordam felizes e as que acordam de mau humor, essa é a pessoa que acorda feliz e cantando, porque o amanhecer nessa casa é estridente. Se a imagem que é configurada por cor é o pavão vermelho, o que ela está fazendo no texto? Metáfora. A alegria é esse pavão vermelho. Então a gente já tem muitos elementos para considerar que o gabarito correto vai ser a alternativa D, metaforiza. Mas bora conferir direitinho se é isso mesmo analisando as próximas estrofes. E lembra o que o comando quer? Ele quer que a gente veja o que está sendo feito com as imagens. Então vamos continuar procurando os substantivos e confirmar se eles estão mesmo fazendo ou não metáforas, que é a nossa hipótese. Bora então para a segunda estrofe. Clarim de lacre, este pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura e o assemelho a uma chama do lábaro da aurora. Aqui achei mais 6 substantivos, só que
3 deles estão em função de adjetivo, lacre, lábaro e aurora. Então, a gente tem mais 3 imagens, clarim, festa e chama. Clarim é um instrumento musical parecido com a corneta e que se usa para ordens de combate. A alegria, que é o pavão vermelho, é também um clarim de lacre. Lacre é aquela resina vermelha que se usava antigamente para fechar correspondência. Certeza que você já viu algum filme que se passa numa corte aristocrática que alguém recebe uma carta fechada com essa cera vermelha. É o lacre, né? Então, lacre também está aqui para manter essa ideia de que a alegria é vermelha. A alegria é um pavão vermelho, a alegria é um clarim vermelho. Clarim está aqui porque existe essa ideia de combate entre a alegria, que é o pavão que mora no quintal, e os pavões que estão lá fora, ou seja, os outros sentimentos que tentam vir aqui nesse quintal. E nesse combate a alegria sobrepuja, ela vence os outros sentimentos, fechando, selando, lacrando o quintal para que nenhum outro sentimento entre. Basicamente, essa parte do poema está dizendo que a alegria surtou e botou os outros divertidamente tudo para correr, e só quem mora ali na sala de controle é ela. Além de ser um divertidamente em surto, a alegria é também uma festa de vermelho. Púrpura é um leque de cores entre vermelho puro e azul, mas em literatura, quando se fala em púrpura, se fala mais em vermelho mesmo. Inclusive Goethe, o escritor do romantismo alemão, o autor de O Sofrimento de Jovem Werther, escreveu toda uma teoria do uso das cores, em que ele falava de 3 cores básicas: amarelo, azul celeste e púrpura. Ou seja, ele está identificando púrpura como vermelho ali, como cor primária ao lado de amarelo e de azul. Alegria é pavão, alegria é clarim, alegria é festa, tudo vermelho. E a alegria é a chama do lábaro da Aurora. Aurora, a deusa da mitologia clássica que tirava o manto escuro do céu quando Nix cobria o céu com seu manto escuro, Nix à noite. E a Aurora, ela tinha esses dedos rosados, por isso a gente tinha as cores rosadas quando ela tirava esse manto. Mas aqui no poema, ela não faz isso. O que ela faz é passar pelo céu carregando o seu lábaro, a sua bandeira. E esse lábaro é uma chama, um fogo. Nem preciso dizer, tons de vermelho, mas também o amanhecer ele nos esquenta como uma chama. Então, a segunda estrofe confirma pra gente que as imagens do poema que receberam a cor vermelha são metáforas. A alternativa diz: metaforiza a conquista de sua plena realização, e a gente acaba de ver que o pavão vermelho ele venceu, ele sobrepujou os outros pavões. A gente supõe ali que ele venceu os pavões de outras cores. Então, qual é a outra cor que aparece no texto, né? Tem outra cor no texto? Tem lá na última estrofe. Pavões lilazes possuía outrora, depois que amei este pavão vermelho, os meus outros pavões foram-se embora. Os outros pavões, que têm outras cores, eles são lilazes, eles são roxos, uma cor que a gente relaciona ao luto e por isso a tristeza. 2 cores configuram imagens do poema, vermelho e lilás, dando forma aos tipos de pavão: pavão vermelho vencedor, metáfora da alegria; os pavões perdedores, lilazes, metáforas de tristeza; e as outras imagens poéticas são metáforas da metáfora do pavão, outras metáforas de alegria também configuradas pelo vermelho. Olha como, se a gente seguir certinho os passos que eu te ensinei, essa questão que derrubou muita gente no Enem de 2021 se torna uma questão fácil e rápida de resolver. Lê o poema com foco, porque você diferenciou certinho o que é a pergunta implícita e o que é informação acessória. Evita você se perder. Um monte de gente na época marcou a alternativa C porque a primeira informação do enunciado é sobre as cores, e aí a pessoa ficou com cores lá na cabeça, foi analisar o uso das cores no texto. Então, esse é o segredo: conseguir analisar o enunciado com atenção para ir para o texto com foco, evitando esse tipo de distrator que está lá de propósito mesmo. As pessoas estão competindo por vagas e você tem que deixar itens para diferenciar quem desenvolveu mais habilidades de leitura e quem desenvolveu menos, mesmo que o teu critério não seja a leitura do texto em si, mas a compreensão do comando da questão. Se esse conteúdo foi útil para você, considere apoiar o canal. É muito simples. Se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para você poder acompanhar os próximos vídeos. E quando você puder, use os links da Amazon que ficam nas descrições dos vídeos para fazer as suas compras. Quando você entra na Amazon pelo link do canal, qualquer compra feita por aquele acesso reverte uma pequena comissão pra gente e você não gasta nada mais por isso.
Ou então, mande um pix para o endereço que está na tela e na descrição dos vídeos, literarizandobianca@gmail.com, literarizando com Z, tudo pegadinho, sem espaço, ponto, nada. Obrigada pela companhia e continua aqui assistindo aos vídeos que vão aparecer na próxima tela. Um beijo e até a próxima!